Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live, mais uma live dessas lives diárias, série de lives, né? Estamos fazendo aí com autistas, mães e pais de autistas, profissionais. E nessa noite estamos começando mais uma de nossas lives. Será dessa vez com a Lúcia Marcelino, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Esperando ela chegar por aqui. Só um minutinho. Vou ver se ela já está por aqui. Boa noite, Francidalva, Tatiane. Boa noite a todos que estão chegando por aqui. Aguardando aqui chegar a Lúcia. Lúcia, você já está por aí? Aguardando ela chegar aqui. Boa noite, Sheila. Cadê? Deixa eu ver se a Lúcia vai entrar, se ela já entrou. Ver se ela está por aqui. Ela vai entrar pela ONG ou pela... Boa noite, gente. Estamos aguardando aí a entrada da Lúcia. Vamos conversar com ela hoje. Será a nossa live com a Lúcia hoje. Ela vai entrar agora. Nesse momento. Adiciona aí, Lúcia. Vamos aguardando, só mais um segundo. Mais um minutinho, a Lúcia vai entrar. Boa noite, Joelma. Boa noite, Roseli. Claro. Nossa live está chegando, Roseli. Marisa, boa noite. Marisa Louveira. E... Quem mais está aqui? A Sheila, Francidalva. Boa noite a todos vocês. A Lúcia não está entrando? Não teve resposta, Lúcia. Cadê você? Eu acho que ela está com alguma dificuldade aqui. Peraí. Boa noite, Lúcia. Cadê você aqui? Eu vou fazer de novo. Às vezes acontece. Boa noite, Patrícia. Já vou começar. Só guardando. Aí. Agora sim. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, mas sabe como é que é a internet, né? Não, imagina. Não atrasou, não. Eu estava esperando você entrar pelo da ONG, então nós estava meio atrapalhado aqui. Ah, eu devia ter informado certinho, né? Se era da ONG ou não. Eu acabei chamando você pelo seu perfil mesmo, de Lúcia. Aham. Não, deu tudo certo. O importante é que nós estamos aqui. Tudo Com bem certeza, contigo, com LT? certeza. Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando contigo. Lúcia Obrigada. de Canoas, né? De Rio Grande do Sul. De Canoas.
o privilégio de estar aí com vocês, com você, com o Fausto, o Alexandre e as meninas, que agora eu não lembro o nome delas, Daiane, Graziele, com a outra? Franciele. Daiane, Ah, Graziele e Franciele. tá certo. Estou ficando velho, minha memória às vezes foge. Mas foi muito bom estar aí com vocês, participando do grupo e ainda ter o privilégio Coração de de ser mãe. recebido na sua casa, né? Exatamente aí onde você está. Você está me ouvindo? Grupo Coração de Mãe. Oi? Foi um prazer ter te recebido, foi um prazer ter estado contigo, né? E graças a Deus, né, meu amigo? A luta continua, né? A luta é grande, mas nós temos... Eu digo que eu tenho por obrigação de não deixar essa bandeira, né, que a gente levanta, não baixar essa bandeira, né? A gente tem que continuar. Com certeza. Com certeza. Mas falando da luta, vamos começar do começo da luta, lá do começo do diagnóstico do Alexandre. Aí você conta suas dificuldades, desafios, conquistas também, né? A gente Muitas. tem dificuldades, lutas, mas acaba tendo conquistas pelo caminho, não é? Com certeza, com certeza. Mas fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, querida. Eu costumo dizer que eu não passei 28 anos chorando, né? Que dentro desses 28 anos teve muitas alegrias, muitas conquistas, muitas decepções, lágrimas, enfim, né? Eu não sou diferente de ninguém, eu sou como todos, né? E eu gostaria de começar contando um pouquinho, resumindo, né? Porque tu vai contar uma vida de 28 anos, tu demoraria muito tempo, né? Mas resumindo, sou Lúcia Marcelino, mãe do Alexandre Marcelino, tenho 4 filhos, 52 anos, e Alexandre é meu único filho homem, né? Alexandre nasceu... como é que entrou a inclusão na minha vida, né? Na minha família? Eu tive a rubéola, 2 meses para 3 meses, não tinha 3 meses formada ainda de gravidez. Eu descobri que eu estava com a rubéola, né? Nesse tempo eu tinha minha mãe. E sem informação nenhuma, a gente, há 28 anos atrás, não se tinha informação nenhuma de nada, né? Era do tempo das benzedeiras. A gente pouco ia médico, né? Se resolvia com um chazinho dentro de casa, com uma benzedura aqui, uma benzedura ali, e os problemas estavam resolvidos, né? Eu tive a rubéola e descobri que eu estava com a rubéola porque minha mãe falou: tu tá com umas manchas no corpo, nos braços, vai procurar um médico, acho que tu tá com rubéola. Fui procurar um médico e descobri que eu tinha rubéola. O médico disse para mim que eu teria, como eu estava grávida, eu teria que interromper a gravidez, porque a rubéola é pouco falada, né, Eliseu? Mas a rubéola é muito perigosa, ela interrompe vidas de crianças, de fetos, interrompe gravidez normal, porque com a rubéola o Alexandre ficou com a sequela, né? Que é visão, coração, audição, né? São as sequelas da rubéola. A gente fala tão pouco nessa patologia também, né? E o médico pediu que eu tirasse o nenê, né? E eu entrei, sim, na justiça para ver como é que funcionava, como é que ia ser, e com o papel do médico. Só que assim, quando eu entrei na justiça, eu já estava com 3 meses, né? Tudo muito lento, como é até hoje. E quando eu fui chamada, eu estava com 8 meses de gravidez. Então, assim, nesse período dos meus 3 meses até chegar aos meus 8 meses de gravidez, eu já estava apaixonada pelo Alexandre. Até nome eu já tinha dado, Alexandre, né? E daí eu
decidi que eu não ia mais tirar o Alexandre, que eu ia ficar com o Alexandre, né? Foi uma grande luta, eu estou resumindo bastante, foi uma luta muito grande, porque foi uma divisão de águas, né? Que eu digo que quando tu contraria uma família, quando tu contraria as pessoas que estão próximas a ti, que são a minha família, né? Contrariei meu marido, meu casamento, entrei num luto de casamento, ninguém casa para se separar, mas eu fiz uma escolha de ter meu filho, mesmo sabendo das dificuldades que ele ia ter. E tendo o Alexandre, né, que nasceu com muitos problemas de saúde, devido eu ter a rubéola, eu nem imaginava na minha vida que eu ia enfrentar um autismo. Eu nem imaginava que existia essa palavra, que existia essa dificuldade. Mas, né, eu vi com o Alexandre, meu coração de mãe não cessava, assim. Eu fui tratando o Alexandre nasceu no Hospital Santo Antônio, aqui no Rio Grande do Sul, e quando eu comecei a tratar o Alexandre, eu estava tratando uma cegueira, que é um glaucoma congênito, eu estava tratando uma deficiência que ele tinha do músculo, né? O Alexandre era como se fosse sua carne, como se não tivesse músculo. E o médico dizia para mim assim, mas ele é diferente, ele é diferente. Eu também achava, o meu coração dizia que o Alexandre tinha mais alguma coisa. Aquela coisa que a gente diz, né? Coração de mãe não se engana, é verdade. E resumindo, aos 3 anos, o Alexandre, não tinha 3 anos, 2 anos e meio, o Alexandre chorava do nada, assim, ele chorava o tempo todo, ele chorava, não era um choro de lágrimas, eu não via lágrima no Alexandre, mas era uma mãe, assim, hoje, né, mãe, já avó, eu identifico hoje como uma mãe, é como se ele tivesse o tempo todo com uma dor, que eu não sabia de onde era. Nada agradava ele, nada chamava a atenção dele. Alexandre chorava, se rolava na cama, não tinha aquela... não prestava atenção em nada, em barulho, nada. Alexandre fez sincrodiometria, e na sincrodiometria testou que o Alexandre não ouvia. O Alexandre não ouve, ele não tem audição. O Alexandre fez 3 cirurgias nas vistas, o Alexandre começou a enxergar aos 4 anos, né, de uma vista esquerda. Ele enxergava vulto e depois foi melhorando a visão, e Alexandre chegou a enxergar, né, um tempo. Eu corri muito, eu fui muito atrás de bons profissionais, encontrei no meu caminho, que me ajudaram muito, né? E com essa ajuda que eu tive, o Alexandre andou, o Alexandre, ele andava na ponta do pé, ele caía muito, mas o Alexandre chegou a andar, a correr. Parecia que nós estávamos caminhando para um mundo de uma criança dita normal, né? Até então, com a diferença que eu via que o Alexandre tinha das minhas outras filhas, como eu disse aqui, eu sou mãe de 4 filhos, e eu notava que as meninas eram diferentes do Alexandre, e as pessoas diziam assim, mas um filho não é igual ao outro. Não, eu concordo com vocês, mas tinha uma coisa, alguma coisa nele que não me sossegava, assim, não me deixava dormir descansada. Até que eu fui encaminhada a levar o Alexandre num neuro, e um neuro me falou, né, que precisava de exames, e muitos exames, porque o Alexandre tinha alguma coisa no cérebro. E a gente foi fazer os exames, mas o SUS é muito demorado, né? Era muito demorado na época, assim. Tu marcava um exame, levava 1 ano na fila. Não estou falando de uma coisa, né? Não mudou muito, eu sei. Então, assim, eu parei de trabalhar, gente. Eu comecei a vender pão, eu comecei a vender comida na rua, eu comecei a fazer eventos, chá beneficente, galetos beneficentes, para juntar dinheiro e levar meu filho num profissional. E esse profissional que eu levei meu filho, um doutor muito conhecido aqui em Porto Alegre, o doutor Rudimar Rego,
ele, acredito eu que ele ainda é o chefe da neurologia no Clínicas, ele me falou, né, atendeu o Alexandre, esteve com o Alexandre uma tarde toda, e ele me disse que o Alexandre era autista severo, né? Eu me lembro que, diante das lágrimas, quando ele me explicou o que era o autismo, querendo morrer, né, porque o diagnóstico de um filho nos leva, nos desce ao chão, assim, de uma maneira muito muito profunda, né? E ele me disse: teu filho é autista severo, me explicou o que era o autismo, e ele falou, como ele já tem outras deficiências, então ele é um deficiente múltiplo. Fora as deficiências que o teu filho já tem, trouxe da rubéola, ele vai ser sempre um autista severo. Mas tu tem o direito de ficar parada e chorar, e te achar coitadinha e ter pena de ti, e ter pena do teu filho, e tu também tem o direito de levantar depois das tuas lágrimas e lutar como uma leoa. Isso é uma coisa que me marcou muito a minha vida. Eu chorei muito, acho que eu fiquei assim umas 2 horas chorando que eu fiquei deformado meu rosto, tanto que eu chorei. Mas quando eu levantei dali, eu prometi a mim e ao Alexandre que eu ia lutar. E que eu não ia parar de lutar. E que eu ia lutar muito. E eu comecei a lutar, né? Sem saber nada, ninguém conhecia o autismo, mesmo os profissionais que eram do SUS não sabiam o que era o autismo. Bati de frente com muitos, porque não porque eu sabia, eu também não sabia, eu também leiga, eu não sabia nada, a minha formação é ser mãe. Então, assim, eu não tinha noção com o que eu estava lidando, né? Autismo severo, o que é isso? Né? E eu só perguntava para o médico, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. E daí, quando eu levei o Alexandre nesse neuro, ele falou assim, ele sempre vai ser autista, mãe. Esteja ele 5 anos, esteja ele 20 anos, esteja ele 30, 50 anos, ele vai ser um autista severo. E eu comecei a trabalhar, né, em cima disso, muitas decepções, né? Vocês sabem que muitas vezes a gente cai nesse mundo capitalista que a gente tem que pagar por tudo, né? As consultas, que a gente entra num desespero, que é um milagre para ontem. Então, quanto mais profissionais tu imagina que tiver ao redor do teu filho, isso vai dar vai sair do 8 e vai ao 80, o teu filho vai começar a andar, vai começar a falar, porque tu tem essa ilusão dentro da tua cabeça. Mesmo tu tendo diagnóstico, tu tem uma ilusão que o médico está errado. Não, teu filho vai ser diferente. Não, meu filho não vai ser severo. Vai ser leve, vai comer de garfo e faca, a pressão da sociedade, a pressão da família. Melhorou. As pessoas me encontravam na rua, ele está melhor. Ele melhorou. Minha mãe perguntava, nessa época eu tinha mãe, que hoje eu não tenho mais, minha mãe perguntava, o que o médico disse? Naquela aflição, como se o médico tivesse mudado o diagnóstico. E o médico não mudou o diagnóstico. Eu não levei mais nesse médico, porque era caro, como eu estou contando, eu levei particular, mas eu levei em outros que sustentaram isso, o diagnóstico era o mesmo, independente de onde eu levasse o Alexandre. Eu vivi meu luto, porque eu me separei do meu marido, porque o dia que ele descobriu que o Alexandre ia ter as sequelas da rubéola, ele disse para mim, o dia que ele entrar para dentro de casa, porque o Alexandre ficou muito tempo no hospital, eu saio, porque eu não quero esse filho. E o Alexandre entrou, né? Um dia tinha que entrar para dentro de casa, e o Alexandre perdeu o pai, que já é falecido, e não conheceu o Alexandre. Na época, gente, que eu vivi tudo isso, e que a luta foi cada vez aumentando mais financeiramente, a luta foi aumentando da pressão da família, os amigos vão embora, a família se divide, né? Uns vão para lá, outros para cá, outros olham para ti e dizem, a escolha foi tua, né? Tu teve lá o papel lá, porque tu não quis, então a pressão vem tudo que é lado. Eu chorava muito, né? Como qualquer outra pessoa, qualquer mãe, qualquer pai, eu chorava muito, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu tenho, né, claro, um amor por todos os meus filhos,
Mas o Alexandre era diferente, assim, eu sentia que ele precisava muito de mim. Eu tinha que me manter forte perto dele. O que veio, né, com o tempo, assim? Veio a agressividade, né? Eu não sabia lidar com isso. Eu nunca tive um filho, as filhas, que eu só tenho Alexandre de homem, que se botasse em mim, que me batesse, quebrasse as coisas, que virasse banco. O que é isso? Né? Eu ficava me perguntando, mas o que é isso? Da onde veio essa criança? E a gente dizia não, o Alexandre nunca ouviu, mas o fato de eu fazer um não, um gesto de um não, ele enlouquecia. O Alexandre, quando queria uma coisa, ele tocava tudo longe, enfim. Estou falando do autismo severo, né? E eu não sabia como lidar com esse filho. Esse filho foi crescendo, eu não sabia como lidar com esse filho. Eu levava para a rua, ele aprontava na rua, as pessoas cobravam, né? A sociedade vive no teu pé, a sociedade vive te cobrando. Que ele era mal educado, empurra a mãe, dá na mãe, ela não educa, né? Eu ouvia isso e brigava, batia a boca e dizia, ele tem problema, nem eu sabia o que dizer, né? Quando tu educa, né, que tu segura, né, bater na mãe, a sociedade também te cobra, olha lá, judiando da criança. Então, assim, tu é o vilão, tu passa o tempo todo botando limite naquele filho, ao mesmo tempo tu é irresponsável, porque tu deixa esse filho fazer o que ele quer, né, tu vive essa pressão da sociedade. E quando eu falo sociedade começa dentro da minha casa. As pessoas, as poucas que vinham me visitar, mas ele passa o tempo todo gritando, assim, mas o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Então eu comecei a criar em mim uma coraça e uma cara mais feia do que essa que eu já tenho, porque eu queria marcar as pessoas e dizer para as pessoas, não vem na minha casa. Porque na minha casa, tudo que tu não quer ver tem dentro da minha casa. É uma xícara que voa por um lado, é o meu filho que se pela, né? Estou falando claramente, nós estamos falando da conscientização do autismo, e isso é autismo. A meu filho, muitas vezes a gente estava conversando com uma visita, um parente, enfim, quando viu o Alexandre tirava a roupa, quando viu o Alexandre enfiava uma coisa na boca, trancava na boca, chorava, aí que ele tirava ficava brabo, botava as pessoas para fora da porta. Eu estou resumindo, porque isso aconteceu muita coisa, mas eu estou resumindo o que muito aconteceu dentro da minha casa, o que separou a minha família, o que separou meus amigos. E eu muito apavorada, porque eu me via perdendo pessoas. Na hora que eu mais precisava de pessoas perto de mim, na hora que eu mais precisava de amigos, eu estava perdendo essas pessoas, sem saber o que eu ia fazer com meu filho, né? Então a gente começou a ter muita dificuldade com o Alexandre, né? Foi uma dificuldade muito grande. O Alexandre passou por 8 cirurgias, vivia mais no hospital que em casa. Era muito difícil conviver sem dinheiro, né? Financeiramente, sem apoio financeiro, sem apoio de ninguém, né? Porque eu digo ninguém assim, ó, quando o assunto é dinheiro, as pessoas se afastam, ela sabe que tu não tem onde tirar, então tu não vai pagar. Né? A gente pedia dinheiro para um, pedia para outro. Eu trabalhava, eu fazia um bico aqui, um bico ali, mas era tudo muito pouco e eu corria atrás do milagre, eu queria pagar o profissional. Porque eu entendia dentro da minha mente que se eu pagasse, eu ia ter um retorno muito breve, né? Que meu filho ia começar a falar, né? Mesmo escutando o diagnóstico, eu não aceitava o diagnóstico do Alexandre. Hoje, como mãe do Alexandre, e ele com 28 anos, hoje eu digo para vocês, eu não aceitava o diagnóstico. E hoje eu vejo isso dentro da ONG, hoje eu vejo isso dentro do grupo de mãe. A aceitação é muito difícil. Nós não estamos falando do filho da vizinha, né? A gente está falando dos nossos filhos. A gente está falando daquele filho que tu ganhou e que tu pensou que teu filho ia namorar, que teu filho ia fazer uma faculdade, teu filho ia estudar, que teu filho ia sentar na mesa e comer contigo, que o teu filho ia sair como pessoa normal, ia na casa de não sei quem, no aniversário não sei quem. Aniversário, a gente abriu mão de ir aniversário, sair para a rua. A vida social parou, minha e das minhas filhas. Porque a gente ia nas festas, o Alexandre não tinha um bom comportamento, né? Nós voltava para casa, né?
Se ia na festa, o comportamento era zero. Se a gente ficava em casa e fazia um bolinho para as manas, o comportamento era zero. Então a gente acabou se fechando. Tu vai fechando o teu mundo dentro da tua casa, dentro do teu lar. Aqui vão comer um bolinho. E eu não deixava minhas filhas ir, porque eu entendo, né, que família é isso. Quando um tá mal, a família tá sofrendo também, né? Quando o Alexandre estava passando por uma crise, não era o Alexandre, a nossa família estava passando por uma dificuldade. Então, o que eu fazia? Vamos embora. E muitas vezes as gurias questionavam, mãe, mas por que a gente tem que ir embora se é o Alexandre que apronta? Porque o Alexandre é família. Nós temos uma família do Alexandre. Se acontecer uma coisa que o Alexandre não é bem-vindo, nós temos que sair, todo mundo sai junto. Se o Alexandre não era convidado, convidava lá a Graziele, Daiane e Franciele, não convidava o Alexandre, nenhuma ia. Né? Eu sou uma família. Se convido uma e não convido o outro, mesmo que eu fosse dizer, o Alexandre não vai, mas é eu que tenho que dizer isso, como mãe. Então, assim, ó, isso me incomodou muito, muitos longos anos, né? Eu estou resumindo bastante. E dentro desse mundo, né, desse mundo do autismo, desse mundo da deficiência múltipla, eu fui conhecendo pessoas que sofriam como eu, que sofriam menos do que muitas vezes eram surtadas como eu, que eram sonhadoras como eu, corajosas como eu, muitas vezes covarde como eu, que é um mundo que conhece muita gente. Eu me sentia só. Mas quando eu comecei a ver que eu não era só, que eu não tinha uma família de sangue, mas eu tinha uma família que me entendia. Eu comecei a conhecer pessoas e me abrir para essas pessoas. Quando eu vi que tinha um filho especial como o meu, eu dizia o quanto eu sofria. As pessoas diziam, realmente é difícil, realmente é complicado. Nesse mundo, né, eu conheci tanta gente que um dia, que passou longos anos, né, dificuldades muitas, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ter um grupo, né? Fazer um grupo de mães. Aonde estão essas mães? Cadê essas mães que eu vejo às vezes numa parada de ônibus, dentro de um trem, mas aonde elas estão? Eu queria conhecer essas mães. E eu comecei a conhecer mãe e convidar essas mães para vir na minha casa, porque eu não estava mais convidando o dito normal, né, que se achava incomodado pelo grito do meu filho. Eu estava convidando pessoas que tinham filhos como o meu. Eu também quero dizer para vocês que nesse momento que vi com o Alexandre, essa dificuldade que eu tive com o Alexandre, eu pensava assim, ó, porque a mãe, quando tem um filho especial, ela acha que vai morrer no outro dia. A pressão é tanta que tu tem certeza que no outro dia tu vai morrer. Eu pensava, vai me dar um AVC, vai me dar um... alguma coisa ia me dar de tanta pressão, porque de noite eu não dormia, né? De dia eu não dormia, eu tinha que trabalhar para ver o pão dos meus filhos, e eu achava que eu ia morrer muito cedo, né? Que o Alexandre ia ser uma criança, então eu comecei a alimentar, né, a ideia da minha filha ter que estudar. Elas tinham que estudar para ganhar dinheiro, para se formar e ganhar dinheiro para manter o irmão. Era isso que eu pensava, assim, quem é que fica com ele? Quem é que vai cuidar dele? E eu sabia que a realidade é que sem dinheiro elas não iam conseguir. E eu ficava pensando, quando esse menino tiver um homem, né, que hoje está com 28 anos, eu ficava pensando, quando ele estiver velho, aonde eu vou botar? Como é que vai ser a vida delas? Essas gurias vão querer namorar, vão querer ter filho. Eu tenho que dar estudo para minhas filhas, eu tenho que botar na cabeça delas que elas têm que estudar. E assim foi. Eu comecei a cobrar delas os estudos. Uma coisa que eu sempre friso, que eu não deixei as minhas filhas de lado, de cobrar delas a integridade, a responsabilidade, o caráter delas, porque eu tinha o Alexandre. Não, isso foi cobrado a mais, porque eu tinha o Alexandre. Né? Eu não abandonei assim, não, primeiro vou cuidar do Alexandre, depois eu vou ver como é que elas ficam. Não, eu comecei a botar na cabeça que elas tinham que estudar, que elas tinham que se preparar, que elas tinham que levar o Alexandre nos lugares, que elas tinham que sofrer junto comigo, para saber o dia que eu não estivesse ali, como é que eu fazia. O Alexandre foi crescendo, né?
Eu vendo que o Alexandre não ia estudar. Eu vendo que o Alexandre não ia para uma escola, mesmo eu procurando essa escola. Eu procurei escola para o Alexandre. Porque a gente quer botar mais perto do normal possível, né? Então, eu queria escolas... Não consegui. O Alexandre ficava num cantinho lá, né? Com a torotipia dele. As escolas que eu botava as gurias, eu queria botar o Alexandre, nunca deu. Nunca foram abertas vagas para o Alexandre. Nunca tinha vaga, né? As que eu conseguia, o Alexandre não estava incluído. Eu gosto muito de dizer isso, que o Alexandre esteve dentro de uma escola, mas ele não estava incluído na escola. E como o Alexandre, tem muitos que estão dentro da escola, porque a família quer, né? Não sou contra, não estou levantando bandeira que não tem que levar seus filhos, tem que levar sim, porque eu descobri sozinha que o meu filho não era para uma escola dita normal. Porque ele ficava atirado num canto com a estereotipia, muitas vezes gritando, né? Eu chegava lá, eu via o Alexandre gritando, o Alexandre se batendo, batia muito a cabeça na parede, e o Alexandre estava dentro de uma escola. E quando eu cobrava isso do profissional, da professora que estava com meu filho, ela dizia, eu não sei o que fazer com ele, mãe. Eu não conheço o teu filho. O Alexandre devia ter uns 6, 7 anos. Hoje eu vejo que muita coisa não mudou muito, né? Ainda temos nessa luta que muitas vezes nossos filhos estão dentro da escola, mas eles não estão incluídos, porque o profissional não está preparado para receber os nossos filhos. Isso é uma realidade. E eu também não estou aqui culpando o profissional por não estar preparado. Eu, como mãe, eu não conheço o autismo, eu conheço o Alexandre. O Alexandre é um só. Como Alexandre, só tem um Alexandre. A experiência que eu tenho de 28 anos com o Alexandre, eu tive com o Alexandre. Eu não conheço o autismo. Eu conheço o autismo do meu filho. E isso eu gosto muito de frisar, porque às vezes as pessoas vêm a ti e falam assim, ó, mas tu pode falar do autismo, tu conhece o autismo? Não, eu não conheço. O autismo, para mim, ele é uma caixinha de surpresa. Eu conheço o autismo severo através do meu filho, né? E eu me empenhei muito para dar estudo às minhas filhas, que graças a Deus, a Graziele está fazendo, né, 2 faculdades agora, Daiane já está formada, Franciele também. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós temos outros filhos, 4 filhos, 3 filhos, 5 filhos, quantos filhos Deus nos deu e a gente aceitou, e muitas vezes a gente vive só para aquele filho. A gente larga tudo e vive só para aquele filho, né? E a gente parece que a gente é eterno, que vamos viver uma vida toda, que não vamos morrer, vamos ficar para semente, e ninguém vai fazer como nós, e ninguém vai cuidar como nós, e ninguém vai segurar como eu, e ninguém vai dar comida como eu, e a gente não passa a responsabilidade para outra pessoa, né? Porque isso só eu sei fazer. Eu escuto muito isso. Só eu sei fazer, só eu sei lidar. Do meu cuido eu, do meu sei eu. Eu não sou eterna, né? Ninguém é eterno. Estamos aí numa pandemia que está provando isso para nós. Ninguém é eterno, né? Não tem idade para nada. A qualquer momento tudo pode mudar. Então, eu comecei a ensinar minhas filhas a lidar com o Alexandre, ter responsabilidade com o Alexandre, trocar fralda, porque o Alexandre, aos 10 anos de idade, teve um câncer de testículo, onde tirou o testículo e nervo de ereção. O Alexandre usa fralda até hoje. Trocar fralda, dar banho, dar comida. O Alexandre está nervoso. Conhecer, né? Respeitar, ter limite, né? O Alexandre tem limite. Tem dia que ele não está bem. Hoje, dentro da minha casa, a gente conhece isso. Quando o Alexandre não está bem, a gente respeita ele, como a gente gosta de ser respeitado. Né? Os ditos normais não estão bem. Eu, às vezes, não estou bem. Eu não sou autista, pelo menos nunca fui diagnosticada com autismo, né? E às vezes eu não estou bem, eu não quero conversar, eu não quero falar, eu não quero assunto, eu não quero conviver com o mundo lá fora, né? Por várias razões e muitas vezes sem razão, mas eu já levanto e não estou bem. Então as minhas filhas aprenderam a conviver com o Alexandre.
O Alexandre não está bem? Respeita o Alexandre. Né? Quando o Alexandre está bem, vamos se aproximar do Alexandre, vamos rir com ele. Uma coisa que eu digo muito aqui, o Alexandre gosta de carinho, né? Eu tive um tempo da minha vida que eu escutava isso, que a autista severo não gostava de carinho. Eu contesto. Meu filho gosta de carinho, gosta de ser tocado, dê a mão para ele te dá a mão. Alexandre troca, né? Quando ele quer, quando a gente respeita, ele troca carinho sim com nós, né? E levando, né, a história do Alexandre, dentro desse múltiplo deficiência, dessas múltiplas cirurgias, né, que o Alexandre teve, desses médicos maravilhosos que passaram na minha vida, profissionais TO maravilhosas. Eu tive profissionais que não me cobravam nada, diziam, tu traz no fim do expediente, no fim da tarde, que eu vou atender teu filho, e não me cobravam nada, e se dedicaram ao meu filho. Se meu filho não conseguiu muita coisa que eu achava que ele deveria ter conseguido, porque eu, como mãe, a minha ansiedade, que é uma coisa, queria, né, que hoje, graças a Deus, eu digo que já estou curada. A minha ansiedade queria uma coisa, e meu filho respondia outra. E isso também tem que ser respeitado, né? Não estou dizendo que a gente não tem que levar numa fisioterapia, que nós não temos que incentivar o nosso filho, que nós não temos que tratar o nosso filho, mas eu também digo assim, ó, nós temos que conhecer o nosso filho, né? Conhecer assim, ó, será que o Alexandre pode ir num shopping? Claro que não. Claro que não. Será que o Alexandre pode ir no aniversário? Claro que não. Tudo, né? Tudo ele pode, mas nem tudo convém eu levar. E é eu que tenho que descobrir isso. Eu tenho que descobrir que lá meu filho se sente incomodado. Eu tenho que descobrir que uma festa dentro da minha casa ele se sente incomodado. Eu tenho que descobrir que no dia do aniversário dele, que já fiz muita festa, ele não queria sair da cama. Alguma coisa, ele se sentia incomodado, as pessoas andar para lá e para cá. O Alexandre, com o tempo, por causa do tratamento do câncer, o Alexandre perdeu a visão totalmente, né? Morreu as córneas. Então, ele sente as pessoas, ele leva as mãos e tem muita gente, ele já se incomoda. Esse é o meu Alexandre. Então, muitas vezes, a gente não recebe a aglomeração, né? Que é essa palavra que estão se usando hoje, porque incomoda o Alexandre. E a gente tem que respeitar isso. Né? Essas coisas são dicas, né, que eu acabo dando por viver com esse homem há 28 anos, que eu aprendi com ele. Eu aprendi o que era bom e o que não era. Porque é nós, a troca é nossa. A troca é o dia a dia, o minuto a minuto com o Alexandre. O que incomoda o Alexandre? Muita gente. O que incomoda o Alexandre? Aquela coisa do abraço, né? Vinha um abraçava, tá aniversário, vinha outro abraçava. Daqui a pouco ele não queria mais o abraço. Mas eu estava entendendo, se é aniversário tem que ganhar abraço. Eu estava entendendo. Nós, mãe, entendemos de uma maneira e nossos filhos respondem de outra. E dentro de tudo isso, eu vivi muitos anos o meu luto do casamento, né? O meu luto dos meus amigos, da minha família que se separou. Dentro do meu luto, eu comecei a ver outras pessoas e um dia eu guardei meu luto, formei um grupo de mães que se chama Coração de Mãe. Eu digo que o luto não termina, o luto é eterno, né? Mas ele pode ser guardado, né? O luto ele pode ficar lá num cantinho que tu não precisa contar para todo mundo que ele está lá, mas tu sabe que ele está lá. E eu formei um grupo Coração de Mãe. E esse grupo, eu conheci outras mães como eu, frágil, né? Que tem o sobrenome de guerreira, maravilhosa, forte. Nunca nos chamam nós de frágil, né? A mãe, ela é chamada de tudo, mesmo de frágil. E eu digo para vocês, para quem está me ouvindo, que isso são títulos que nos dão. Porque nós somos frágil, quebremos. Basta o meu filho ter uma febre, eu estou quebrada. Basta meu filho não dormir, eu estou quebrada. Basta o meu filho não querer que eu toque nele, que às vezes a gente vive isso aqui dentro, eu estou quebrada, eu sou frágil.
né? As pessoas dizem assim, ó, pessoas mais próximas, mas se passou 28 anos. Eu continuo a mesma mãe quando recebi o diagnóstico. Com uma grande diferença. Eu lutei. Fui ferida, me feri pessoas, né? Era muito estúpida, não entendia nada, saía falando, xingando meio mundo. Um dia eu disse, eu vou parar de brigar. Eu vou parar, eu não sou Rambo, eu não vou poder sair por aí matando gente, ferindo gente, eu vou parar de brigar. Eu não tenho que convencer o outro que o meu filho é especial. Porque as pessoas passavam por mim, o Alexandre, com 14 anos, e as pessoas cochichavam, né? O Alexandre usava fralda, como usa até hoje, as pessoas cochichavam, falavam em segredo, botavam a mão na boca, isso me incomodava, e eu já ia lá e perguntava, tá rindo do meu filho? Aí eu comecei a notar, gente, com muita dor no coração. Não foi de um dia para o outro, não. Eu comecei a notar que eu não ia mudar o mundo. Que não era uma pessoa que me fazia isso. Eram várias. E que eu tinha que montar um grupo e sair para a rua e falar para o outro o que era o autismo. O que era a deficiência múltipla? Por que o meu filho, aos 14 anos, estava de fralda? Que aos 14 anos eles já têm vaidade, eles já estão cuidando das gurezinhas, que aos 14 anos eles, sabe, já têm vergonha da mãe, e o meu filho não usava fralda. E eu não podia fazer isso brigando, eu tinha que fazer isso conversando. Aí se montou um grupo, com o nome do grupo, Coração de Mãe. O que pede um coração de mãe, né? E desse grupo, eu fiquei pensando assim, eu já tenho, né, essas mães aqui, mas cadê as outras, Lúcia? Cadê os outros, Alexandre? E o que eu vou fazer com o Alexandre quando ele tiver 50 anos? Eu tenho 52 e eu espero que o meu filho um dia, que se Deus abençoar e que se Deus permitir que tenha 50, 52, aonde vai o Alexandre? Né? A minha filha tem vida, né? Como eu disse para vocês, claro que preparemos, com a graça de Deus, eu preparei uma família para cuidar do Alexandre. Isso não quer dizer que elas não vão casar, eu já tenho 2 netas. E eu fiquei pensando aonde eu vou botar o Alexandre. Elas não são obrigadas a levar o Alexandre para dentro da casa dela e ficar eternamente com o Alexandre. Claro que a gente conversa muito sobre isso e que elas dizem isso para mim, eu vou cuidar do meu irmão. Mas tem muitas mães que só teve um filho. Né? Tem muitas mães que não teve mais 3 filhas. E daí a gente, quando eu falo gente, é gente, família aqui. Comecemos a amadurecer a ideia de ter uma ONG. Um lar, né? Um lar residencial. Um lar que eu possa botar meu filho lá. Um lar que, se amanhã eu tenha só o Alexandre, que o Alexandre possa ir lá e ser cuidado. Acima de tudo, ser respeitado. Com o Alexandre, amar, aquele amor. Aquele amor de mãe, é só mãe que tem. Mas que o Alexandre seja olhado e visto de uma maneira diferente. Porque o que eu vejo, que quanto mais comprometido aos nossos filhos, menos oportunidade eles têm na sociedade. E de maneira em geral, oportunidade na sociedade. Né? Se é autista leve, não tem, se é o moderado, não tem, mas o severo, quando fala severo, as pessoas já caem para trás, né? Mas é severo, né? Como se isso fosse uma doença contagiosa. É severo. Nem sabe o que é severo, mas já cai para trás. Ele é leve? Não, meu filho é severo. É severo? É severo. Né? O coração está batendo dentro dele, ele está vivo. Ele vai precisar que um dia alguém leve. Hoje já necessita disso. As minhas filhas, a gente bota no sol, tira do sol. Quando está quente, levamos para a piscina, tiramos da piscina. Ele depende de nós 24 horas. E quando ele estiver velho, ele vai depender mais ainda. Que alguém leve ele para a rua, que alguém tire a fralda, que alguém bote ele no sol, que leve para uma piscina, que ensina ele a jogar, que ensina ele a fazer uma brincadeira que ele goste. Ele não come de garfo e faca, mas que ensina ele a pegar colher, porque ele come de colher. Que tenha paciência e que olhe para o meu filho com respeito. Né? Não precisa amar, mas que respeite. Porque o respeito e o carinho, ele te deixa confortavelmente bem.
E é isso que eu busco na ONG, que a gente respeite o outro, né? Que a gente respeite a mãe, né? E eu tô sempre buscando isso com as mães, assim, ó, que tem essa união, porque todas nós precisamos umas das outras. Eu respeito, e eu tô aqui falando, né, da conscientização do autismo, que eu não concordo que seja lembrado só no dia 2 de abril, né? Porque todos os dias temos os nossos autistas, todos os dias, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, eles estão dia e noite com nós, minuto a minuto. E teriam que ser mais lembrado, mais respeitado, mais aceito, porque o respeito faz com que tu aceite, né? E nós temos nós, né, assim, ó, além de nós ter esse autista severo, deficiente múltiplo, nós temos negro e pobre. Isso pesa muito. Pesa Nossa, muito, gente. nossa. Pesa muito, muito. Sabe? Não temos um bom convênio. Eu já procurei vários convênios para o Alexandre, mas não aceito porque ele é múltiplo. Né? Então, como é múltiplo, convênio não aceita. Ele nasceu com congênito, né? Todo quem nasceu congênito veio com ele, vai voltar com ele. O convênio sabe que vai gastar muito com ele, então não aceita. Mas eu descobri, né? As mães, como eu estou contando para vocês, eu queria conhecer outras famílias, outras Lúcias, que dessas Lúcias que não saem para a rua, eu saí porque fui obrigada, né? Eu tinha que sustentar uma família. Mas eu conheci outras Lúcia, porque dentro da ONG eu montei um projeto que se chama Comida na Rua, que o Eliseu teve o prazer de conhecer o nosso projeto, que acho que umas 3 vezes, 2 vezes, né, Eliseu? Você já esteve com nós. E a gente cozinha, faz comida e levamos para a rua. Por que a gente pensou nisso? Porque eu queria tirar essas mães da toca. Essas mães frágeis, que não querem sair para a rua, que não querem lutar com a sociedade, com os olhares, com a maldade, né? Não querem lutar com o preconceito. Então, elas ficam dentro de casa, elas pegam seus Alexandre e ficam dentro de casa, mesmo passando necessidade. Então, eu montei o projeto. Eu não. Gente, quando eu falo eu, não é eu. Eu não monto nada. Eu converso com a minha família e a gente começa a pensar. E como somos 5 cabeças, que eu também tenho meu marido, né? Não o pai do Alexandre, eu tenho tive um outro casamento. E a gente pensa todo mundo junto. As mães pensam junto com nós. E a gente montou esse projeto Comida na Rua. E esse projeto foi para buscar outras mães, para bater na porta de outras mães, e conhecer outra família, conhecer outras Lúcias, e dizer, nós não temos nada, nós temos um ombro amigo, nós temos uma palavra amiga, temos uma comida quente para o teu filho, porque todo mundo sabe que quando o autista quer comer, sai da frente dele. Sai da frente dele, porque ele quer comer. Sabemos, não é por causa da pandemia, mas sabemos que muitas famílias não têm todos os dias uma bolacha para dar para o seu autista. Eu não tive, eu não tinha. Muitas vezes eu tinha que bater na vizinha e pedir 10 reais para ela emprestado, para mim levar uma bolacha no outro dia de lanche para meu filho, porque ele só parava quieto na rua se eu desse bolacha taraquina para ele. A minha realidade foi a realidade de muitas famílias. Hoje, graças a Deus, vivemos outra realidade, mas a minha era essa. E como a minha, tem muitos. E talvez alguém veja, não, mas agora a gente está vendo uma pandemia. Não. O meu filho tem 28 anos, gente. Eu estou contando uma história de 28 anos. Começou há 28 anos atrás. Muito pouco mudou. Quem tem um filho hoje de 3 anos, 4 anos, não te ilude. Que hoje está difícil. Nós nunca fomos aceitos. Nós nunca tivemos incluído. Se a gente não botar literalmente o pé na porta, as portas não se abrem para nós. Então, tem todo o direito de me procurar. Né? Eu tenho a página da ONG, eu tenho um grupo, eu sou Lúcia Marcelino, e vamos conversar, vamos debater, vamos fazer rodas de conversa, e tu me conta a tua história, porque dentro da minha história
sempre tivemos que botar o pé na porta. Tudo que a gente precisa não é fácil tu buscar. Tudo é com muita luta, com muita garra, com muito sofrimento, muitas lágrimas, com muita raiva, porque tu sente raiva sim, tu sente medo do futuro, porque o futuro está aí, tu precisa ter certeza no futuro, e cada vez que a gente olha para frente, o futuro é cada vez mais incerto para nós. Mesmo tu querendo fazer tudo certo, a burocracia te pega, né? Eu quero abrir uma ONG, eu já estou com os papéis no contador, eu já tenho a ONG, eu já estou trabalhando, eu já tenho projeto dentro da ONG, mas tudo é muito difícil, porque tu é honesto, porque tu quer ajudar pessoas, porque tu quer tirar aquela mãe do sofrimento, tu quer dar um ombro amigo para outra mãe. Então isso, o governo, não sei dizer quem, está entendendo que é mais gente em cima deles. E eles não querem que tu busque essa... Deixa quieto lá, o que tu quer buscando gente. E eu quero contaminar o mundo. Eu quero dizer que somos mães, sim, que somos inclusão, sim. E queremos estar incluídos não só na escola. Queremos estar incluídos não só na casa do vizinho, não queremos estar incluídos só na pracinha. Eu quero estar incluída no mundo. Se o meu filho tem direito a andar de ônibus, eu quero ônibus adaptado para ele. Se o meu filho tem direito a pegar um Uber adaptado, eu quero chamar esse Uber adaptado para ele. Se o meu filho tem direito a ir no médico e passar na frente dos outros dito normal, eu quero ter esse direito para ele. E é disso que nós temos que falar. Conscientização do autismo, para mim, é isso. É conscientizar que nós não somos coitadas, nós não somos. Frágil, sim. Precisamos de apoio, precisamos de ajuda, precisamos de mão dada. Precisamos nos sentir forte, mas não somos coitada. Somos forte. Precisar brigar? Vamos brigar. Tu briga aí na tua cidade, se tu não tá aqui no Rio Grande do Sul, eu vou brigar aqui, e nós temos que fazer uma grande corrente, que o teu desejo seja o meu, um futuro melhor para os nossos filhos. Um futuro melhor para muitos, Alexandre. Muitos, Alexandre. Tem muitos. Gente, com essa comida na rua, esse projeto de levar comida para as pessoas, por que comida na rua? Porque a gente faz a comida aqui em casa, se você procurar na página da ONG, vocês vão achar, e nós ia para a rua, né? Largar bater palma, assim, nas famílias, e ali já perguntava, você tem um filho especial? Você não tem? Ah, minha vizinha lá tem um filho especial, então vamos lá, vamos conhecer a tua vizinha. As pessoas vinham doídas, machucadas, feridas. As pessoas não te pediu dinheiro, elas não pedem dinheiro para ti. Elas querem um abraço. As pessoas não te pedem, volta amanhã e me traz comida de novo. Elas querem um abraço. Elas, quando tu fala que tu tem uma ONG, elas falam assim, ó, então quando eu morrer eu vou deixar meu filho lá. Elas têm sede de um futuro melhor para os seus filhos. Conscientização do autismo, para mim é isso. Todo mundo sabe que existe o diferente. Vamos lutar. Vamos lutar. Nós somos, né? Nós, família de inclusão, que estamos na frente dos nossos filhos, que estamos respondendo pelos nossos filhos, não vamos entregar essa luta. Eu vejo tanto desânimo, às vezes eu abro o Face e eu entro nos grupos de pais de autista e eu vejo muito desanimado. Não sei o que eu vou fazer. E com filhos menores do que o meu. Eu não estou dizendo que eu não tenho esse direito. Não, não é isso que eu estou falando. Eu já desanimei muitas vezes. Mas nós temos que pensar que esse que é criança hoje, como a Alexandre foi, vai ser um adulto amanhã. Vai ser um velho no futuro. Vai ser muito velho no futuro. E que se ele não fizer, se nós não fizer nada, se nós não se unir hoje, nós não vamos garantir o futuro deles amanhã. Porque se hoje está difícil, amanhã vai estar pior. Não vamos nos segurar na pandemia. Porque nós estamos na pandemia. Vamos parar de falar em pandemia. Pandemia faz um ano que está aí. Meu filho tem 28 anos. Faz muito. 20 tem. É migalhas. A gente podia ter mais. A gente podia ter um governo olhando para os nossos filhos. Né? Nossos filhos não votam, mas nós somos família e votemos. Nós somos família e damos voto a eles. E nós só somos lembrados, eu gostaria muito de dizer isso aqui, precisamos de políticas públicas. Porque nós só somos lembrados quando eles precisam de nós.
Porque quando tu, família de inclusão, precisa deles, cobrar deles aquilo que é um direito teu e do teu filho e da tua família, as portas se fecham. As portas se fecham. Amanhã eu te atendo, depois eu te atendo, nem vi que tu chamou, né? As desculpas são aquelas assim, ó, que tu nunca imaginou ouvir. E a culpa é nossa. A culpa, não vamos dar a culpa pro outro. Ah, nós estamos aí porque prometeu e não cumpriu. Se prometeu e não cumpriu, a culpa é nossa. Porque a gente encolhe os braços, somos os coitadinhos, que não somos, encolhemos os braços e esperamos um milagre. Não existe um milagre. Nós temos que buscar responsabilidade com o futuro dos nossos filhos. Eu também queria dizer para vocês que eu acredito, né? Eu que sempre fiz alguma coisa, como eu disse para você, eu tive que lutar por uma família e eu luto até hoje, eu trabalho até hoje. Eu acredito que as mães, a família tem que estar incluída. Tem que puxar a mãe. Não adianta a gente ir lá e tratar o filho, e querer que o filho aprenda, e querer que o filho tenha isso. Tem que buscar essa família, essa mãe doída. Tem que ocupar a mente, a cabeça dessa mãe. Tem que dar suporte para essa mãe, para essa família. Desculpa eu falar mãe, 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 porque no meu mundo, mesmo no grupo, a gente tem acho que 3 pais, né? Mas respeito muito esses homens que foram corajosos, como tu, Eliseu, que toma conta do teu filho, que abraça a tua família, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, dá para contar nos dedos, né? Os pais que lutam, né? Junto ou que lutam sozinho, enfim, mas que lutam na corrente, né? Nessa corrente do bem. Então, a gente tem que pensar que as mães têm que estar incluídas. Eu não acredito, Lúcia, não acredito em tratamento, seja o que for. Se tu vai levar... Eu não acredito que a mãe não tem que ter um suporte. A mãe tem que ter um suporte. Quando eu falo no ônibus adaptado, tem que ter um banco para essa mãe. Quando eu falo no carro, no Uber adaptado, tem que ter um lugar para essa mãe. Quando eu falo na pracinha, tem que ter um lugar para essa mãe. Tem que dar um suporte para essa mãe, tem que dar um prazer, dar um curso que essa mãe possa fazer para trazer o sustento para sua casa, ou trabalhar em casa com os seus filhos. A mãe tem que ocupar a cabeça, porque cabeça vazia é muito pensamento negativo. Cabeça vazia não faz tu lutar. Tu tem que ter a cabeça ocupada. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Temos que chegar junto, temos que nos unir. Eu, aproveitando a oportunidade que tu está me dando, Eliseu, eu quero dizer para todas as mães, vamos lutar, lutar. A nossa luta é eterna, assim, não vamos parar. Enquanto eu estiver aqui, enquanto existir Lúcia Marcelino, vai existir uma luta. O dia que eu não estiver aqui dentro é lei. Tudo que se formou com o Alexandre vai continuar. As netas estão aí, hoje estão pequenas, uma tem 7, a outra tem 3 anos. Vamos continuar. Vamos continuar. Não vamos parar, não vamos nos amedrontar. Vamos para frente. É para frente que se anda, vamos para frente. E eu quero dizer para vocês que as coisas só vão mudar, e eu acredito nisso, porque o meu está com quase 30 anos, quando nós parar de ter pena de nós e nos unir, né? E começar a unir força, e começar a lutar, e pensar no futuro. Bom, eu tomei conta, né, Eliseu? Desculpa. A palavra é sua, não pode falar mais. Mas, assim, falando de inclusão, para mim, eu perco o horário e falo mesmo, porque Pode continuar é um falando. assunto que me chama muita atenção. Eu fico vendo que a gente não avança. E acho que ela perdeu o sinal, estava tão boa a palavra. Acho que o sinal dela sumiu. Essa é a Lúcia com a sua trajetória, sua história de vida. Ela sumiu o sinal. Poxa vida.
Muito obrigado a todos vocês que estão aí prestigiando. Tem muitos comentários aqui. Eu estava vendo vocês, como vocês, né? A trajetória, a história de vida e luta da Lúcia, né? Muito importante a história dela e a palavra dela, né? Ela fala muito bem, com propriedade, com experiência de vida. É uma pena que a gente perdeu ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo. A Lúcia, eu acho que ela perdeu o sinal. Muito boa a palavra, a Lúcia. Perfeita. Eu acho que ela perdeu o sinal. Sim. Infelizmente, ela acabou perdendo o sinal, mas ela deu uma palavra impressionante. A palavra dela me deixou sem palavras, não tem nem como acrescentar muita coisa. Um exemplo, né, de mãe, de luta, de sofrimento, mas, sobretudo, de perseverança, de resiliência, né? A Lúcia com a família, com o esposo, com as meninas, as irmãs do Alexandre, né? Eu estive lá e pude confirmar o que ela disse, a união da família, o cuidado das irmãs com o irmão autista, enfim, eu observei muito isso, né? O cuidado, o carinho das irmãs com o irmão autista, além do cuidado da própria mãe, claro, além do carinho da própria mãe, enfim. A Lúcia é um exemplo a ser seguido, né? Um exemplo, volto a dizer, de luta, dificuldade, mas de perseverança e resiliência. E muito feliz por ela estar aqui hoje, dar o seu depoimento, né? A sua história de vida. E essa palavra, além, né, que ela disse, além do seu depoimento, essa palavra, assim, chamando, né, as demais mães, a luta, a conscientização, a não desistir. Isso é muito bom, muito importante mesmo. Enfim, é uma pena que no finalzinho ela acabou perdendo o sinal. Eu acho que ela não conseguiu mais entrar. Deixa eu ver se ela está aqui. Se ela estiver aqui, eu chamo ela de novo. Mas eu acho que ela perdeu o sinal. Deixa eu ver se a Lúcia está aqui. Bem, eu acho que ela perdeu o sinal da internet lá. Deixa eu ver. Não, acho que ela não está aqui, não. Ainda bem que conseguimos, né, ouvir o depoimento dela completo. Enfim, amigos, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa live. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês que esteve aqui, deixou sua mensagem. Eu acredito que vocês concordam comigo que a live foi muito boa. Não por mim, mas pelo depoimento da nossa convidada, a Lúcia, contando a sua história de vida. Como a Lúcia, infelizmente, se foi, ela acabou perdendo o sinal, mas ainda bem que ela conseguiu deixar a sua história, a sua palavra aqui, Lúcia. Olha, foi joia, foi excelente, foi espetacular a nossa live por sua causa. Enfim, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui. Uma ótima noite. Continuamos na luta. Eu conheço muito bem na vivência, as experiências que a Lúcia disse, eu já vivi muito disso também. Meu filho é autista, meu enteado é autista, então a gente conhece muito bem essa realidade. A gente vai continuar fazendo lives diariamente, amanhã, depois de amanhã é o dia da conscientização, né? Vamos ter aqui o autista Neto Silva e a Tamara
Klein. Ela vai me ficar brava comigo, eu falei errado. Enfim, tem uma lista aí do mês inteiro de abril da gente fazer essas lives com autistas, mães e profissionais. Uma ótima noite para vocês. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estiveram aqui prestigiando a Lúcia com a sua história de vida, o seu exemplo. Uma ótima noite.